Sou sincero em dizer isso. Usar essa ferramenta em coisa normal, aos olhos é uma coisa, mas porém usar no que eu usei vai parecer até loucura, porque depois disso, até para mim custou de cair a ficha. Meu nome é Renato. Sou recém-formado na Polícia Militar, no estado do Paraná. Estou no começo de tudo e tenho apenas 24 anos. Como sou novo na corporação, tudo para mim agora é uma nova etapa de vida. E diga-se por sinal, etapa muito perigosa. Várias ocorrências de todo tipo, de vários crimes, seja ela hedionda, brutal ou de menor especificação. A região aqui onde eu moro, a criminalidade não descansa e, vira e mexe, é combate em cima de combate. Vezes e outra, vou para a corporação com meu amigo, que ele é do mesmo batalhão, e outras vezes eu vou de moto. Depois de um dia de cansativo, de muitas ocorrências, estava me preparando para deslocar de viatura até o batalhão. E quando recebemos uma chamada via Copom de uma desinteligência familiar, seguido de muitas agressões, então rapidamente nós nos deslocamos para lá. Ao chegar, estava aquela bagunça, aquele alvoroço e gritarias para todo lado. Fizemos a chamada em ambas as partes e a suposta esposa do meliante, depois de ser orientada, ela não quis prestar queixas contra o esposo e nem muito menos abrir um BO, e não quis nada. Sendo assim, não pudemos fazer muita coisa. A orientação foi dada e chamamos o cidadão para conversar. Mostramos aquela real para ele e o sujeito visivelmente alterado. Perguntamos se era usuário e ele disse que sim, mas naquele momento não tinha nada de ilícito com ele. Quando aquele sujeito olhou para nós e falou umas palavras que não entendemos, eu até imaginei que estivesse falando em outro idioma, sei lá, muito estranho. Os olhos vermelhos como fogo, talvez pelo tanto de entorpecente que deveria ter usado. Então saímos do local e nos dirigimos para o batalhão. E ao chegar, peguei minha moto e só queria chegar em casa para descansar. Mas o município onde eu moro passa próximo ao zoológico da Grande Curitiba. E a extensão do muro é muito grande e algumas áreas de matas densa. E era tarde da noite. Eu não me lembro as horas, pois minha vontade era só chegar em casa. Quando então, passando próximo de uma virada ao longo da extensão do muro, percebi um vulto quando pulou e dei uma pancada na parte traseira da moto. Lutei para equilibrar, mas mesmo assim, eu caí de cima da moto. Nesse momento, a adrenalina subiu que eu nem senti nada. Já levantei em alerta e com a pistola na mão, olhando de um lado para o outro. Mas eu só escutava roncos e rosnadas. E eu ali com a arma na mão, girava de um lado para o outro para ver o que era. Quando então, em cima do muro do zoológico, meio
camuflado em alguns galhos que passavam por cima do muro, observei um animal entre meio às folhagens. Eu poderia até ter atirado nesse momento, mas imaginei, se fosse algum tipo de bicho do local que tivesse escapado de alguma forma, eu não faria isso. Atirar em um animal daquele local. Então fiquei observando melhor. Fui caminhando devagar e me aproximando. Não foi uma boa ideia. Foi aí que tive a noção do que se tratava. Não era um animal do zoológico. Aquele negócio tinha umas feições humanas e estrutura corporal, porém era muito feio. Não prestei muita atenção, mas a minha intenção naquela hora era me precaver na minha defesa. Aquela coisa, aquele tipo de criatura ficou a olhar para mim. E de cima do muro, ele não descolava o olho para nada. Eu também fiz a mesma coisa. Aquilo me encarava e eu também o encarava. Não havia uma alma na rua, somente eu. E aquela coisa esquisita. Quando então o bicho deu mais uma rosnada e pulou para cima de mim. O curioso é que antes de investir em mim, pareceu ter uma certa noção, pois rapidamente olhou para minha arma e soltou um bote. Eu não vacilei. Puxei o gatilho e bala em cima daquela coisa. Todos os disparos foi certeiro, no total foram 4 tiros. E o bicho caiu grunhindo de dor. Era visível esse momento. Eu estava com a adrenalina lá no alto. Corri para cima daquela coisa e... quando o mesmo condor levantou a cabeça, aí eu vi um bicho orelhudo, todo tomado em pelos, boca e dentes muito grandes. Levantou cambaleando, até pensei em efetuar mais disparos, mas quando saiu cambaleando, parecia uma pessoa correndo. Pulou o muro, deixando sinais e rastros de sangue para todo lado, e sumiu por dentro do zoológico. Ainda fiz algumas varreduras pelo local e depois levantei a moto e fui-me embora. Não contei nada a ninguém e naquele momento nem tempo para pedir reforço eu tive, de tão difícil que foi. Quando caí, tive alguns arranhões, mas nada de muito grave. Continuo na minha mesma rotina, mas um pouco ligado e bem esperto. Passo pelo mesmo local, já passo vidrado, mas não tive nenhuma novidade. E por fim, mandei esse ocorrido para contar e vocês ouvirem que além de meliantes do crime, enfrentei uma coisa que não é desse mundo. Tchau para vocês.